Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje vamos ler o 4º capítulo do Evangelho segundo Marcos. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12, e os outros que estavam reunidos ao seu redor perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. Mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do campo representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Em seguida, Jesus perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está em oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda,
lhe será acrescentado, pois ao que tem mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar ao público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes disse: por que estão com medo? Ainda não têm fé. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Este capítulo é uma convocação dos filhos. Jesus explica que a sua mensagem tem um alvo específico. Demorei tempo demais para entender isso, para entender que o Senhor veio resgatar os filhos. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Por isso, falava em parábolas, para que alguns não entendessem. Somente os discípulos recebem a explicação que acontece na intimidade com o Senhor. Olha o que o texto diz. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Que sensacional! Isso é lugar secreto. A multidão recebia parábolas para não entender, e os discípulos recebiam a explicação quando estavam a sós. Jesus investe nos discípulos e não nas multidões. Mas Jesus investe nos discípulos para quê? Jesus investe em você que está lendo esse texto, ou ouvindo melhor esse texto, para quê?
Existe um alvo de Jesus que fica claro aqui neste capítulo. Ele quer produzir reino em nós. Somos a terra que recebe a semente do reino. Ele fala sobre a terra que produz, fala sobre a lâmpada que ilumina, a semente que cresce e sobre o grão de mostarda que se transforma na maior de todas as hortaliças, abrigando pássaros do céu. Você entende a convocação? Jesus está nos convocando a receber a semente do reino e permitir que ela cresça em nós, de tal forma que ilumine tudo ao nosso redor e sirva ao mundo através de nós. Ele dá um alerta sobre isso que precisa nos despertar. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado, pois ao que tem mais lhes será dado, mas do que não tem, até o que tem será tirado. Veja que o chamado de Jesus é um chamado para sermos produtivos. Não somos salvos pela produção, mas pela sua graça e amor que nos deu as sementes. Mas não parece justo a terra que recebeu tão preciosa semente não produzir. Precisamos produzir reino de forma abundante. Somos as terras escolhidas para isso. Temos esta responsabilidade, mas tem um detalhe importante. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. A produção não é igual para todos, isso é um fato. Algumas terras produzem a 30 por 1, outras a 60 por 1, outras a 100 por 1. Que tipo de terra você é? Há alguns meses eu ouvi um queridíssimo líder ministrando sobre isso. Ele dizia que temos que nos espelhar em pessoas que produzem a 100 por 1, que todos nós devemos buscar produzir o reino com excelência e que este deveria ser o sonho de toda a terra semeada. Os discípulos, tendo sido semeados com o reino eterno, acordaram Jesus porque ainda temiam a morte, e Jesus os repreendeu, como que dizendo: onde estão os frutos do reino eterno que semeei em vós? A quanto você tem produzido? A 30, 60 ou a 100? A quanto você deseja produzir? Que tipo de terra você é? Minha oração hoje é que a boa semente cresça em nós e que o reino apareça em nossas casas, escolas e trabalhos. Que a luz do reino brilhe bem alto através de nossas vidas, de maneira tal que os homens, assim como as aves do céu, repousam sobre a hortaliça da mostarda, possam encontrar repouso do reino através de nossas vidas. Que o Espírito faça isso em você e em mim de forma abundante. Seja a terra que produz a 100 por 1. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.